Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade de louvar o Teu nome, de engrandecer ao Senhor. Já os nossos corações na expectativa para o próximo domingo, onde estaremos na Tua casa, ali, Te louvando, Te adorando, levantando as nossas mãos, batendo palmas em Teu nome. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque não deixamos de Te louvar durante todo este período, não deixamos de Te adorar, não deixamos de ministrar a Tua palavra, não deixamos de cultuar ao Senhor. Por isso entregamos a Ti, nesta noite, nosso louvor e adoração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Diz assim, então, Paulo, em sua carta aos Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos. Senhor, privilégio para nós o compartilhar das Tuas Escrituras. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que ela seja nesta noite fonte de iluminação para os nossos corações. Abençoe-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. É o que Te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das grandes preocupações nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, nesse período de quase um isolamento, né? É com as ações dos nossos pensamentos. Quando nós temos uma vida agitada, quando estamos acostumados a ter uma disciplina, e dentro desta disciplina está incluído os seus dias de trabalho, está incluída a sua agenda diária, e tudo isso então é interrompido de forma abrupta, tudo isso é cortado do seu dia a dia da forma repentina, como foi cortado dos nossos dias. Isso traz para nós algumas dificuldades. A maior das dificuldades seria pegar essa nossa agenda e preencher novamente este espaço que se abriu em nossa agenda com afazeres diários. E eu percebo que muitas pessoas ficaram um pouco perdidas nesse meio. E agora? Vou ficar em casa o dia inteiro? Vou fazer o que da minha vida? Alguns, infelizmente, tomaram como amigo íntimo a TV, outros não saíram das redes sociais, outros, até certo ponto, muito bom isso, né? Alguns outros viram várias pregações, assistiram vários cultos, várias lives de cultos, mas a grande preocupação é qual o resultado ou qual o efeito que este momento de quarentena está exercendo e pode continuar a realizar na nossa mente, nos nossos pensamentos. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui. Ele disse assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grandes trevas serão. Jesus já nutria uma preocupação com os pensamentos da nossa alma. Ele já tinha certas reservas com aquilo que estava. E quando eu falo de pensamentos, meus irmãos, pensamento é coração, é alma, aquilo tudo que flui da nossa razão. Jesus já tinha esta preocupação com aquilo que entrava através dos olhos e séculos atrás
o grande polímata. Você acha que é esse o nome, polímata? Polímata é um homem de muitas ciências. Polímata é um homem que conhece várias ciências. E Leonardo da Vinci era um homem, ele era matemático, ele era engenheiro, ele era arquiteto, ele era pintor, ele era escritor, ele era cientista, ele era médico, ele era tudo. Então é o que a gente chama de polímata, é um homem de muitas ciências. Leonardo da Vinci já na sua época dizia que os olhos são as janelas da alma e o espelho do mundo. Então, Leonardo da Vinci, ele acaba por traduzir essas palavras de Cristo, dizendo que nós deveríamos ter o cuidado com aquilo que vemos, o cuidado com aquilo que entra pelos nossos olhos, porque os nossos olhos são a janela da alma, ou seja, aquilo que entra pelo nosso olhar vai diretamente ao nosso coração, ao ponto até certo ponto, ao ponto de interferir na nossa vida. E os olhos são também espelho do mundo, porque tudo que a gente vê no mundo é refletido no nosso olhar. Nós sempre aprendemos sempre ouvimos dizer que a imagem ela é tudo. Dizem que a primeira impressão é sempre a que fica, né? Isso, em alguns modelos, isso é verdadeiro, em outros, nem tanto. Mas para nós, para a nossa espiritualidade, meus irmãos, sim, a imagem ela é preocupante. A imagem é tudo. Eu não estou falando aqui de formas de vestir, de formas de comportamento, eu estou falando daquilo que está externo e que entra no seu coração. Eu estou falando de algo que ainda não está na sua alma, mas que ao você vislumbrar pode entrar de N maneiras na sua alma. E olha como é interessante essa questão de marketing, essa questão de mexer com os pensamentos, com o olhar da nossa alma. A Coca-Cola, anos atrás, ao lançar o refrigerante chamado Sprite, aí todos conhecem, né? Ela mudou esse slogan de que a imagem é tudo. Por quê? Porque ela estava lançando um refrigerante incolor. O Sprite não tem cor. E a preocupação da Coca-Cola é que esse seria o único refrigerante incolor e ela está preocupada com o sucesso que esse refrigerante faria. Se ele chamaria a atenção dos seus consumidores. Então o slogan do pessoal de marketing da Coca-Cola, qual foi? Imagem é nada, sede é tudo. Olha como você pega uma frase onde todo mundo sempre diz que a imagem é tudo, a Coca-Cola ela transforma essa imagem é tudo na imagem é nada para a sede é tudo. O marketing que ela utilizou, ela simplesmente mudou uma corrente de pensamento, incutindo na cabeça das pessoas, no inconsciente coletivo, podemos assim dizer, que é uma expressão nova aí da pós-modernidade, no inconsciente coletivo, de que você tomar Sprite viria a tirar a sua sede, independente se ele tinha cor ou não. E sabemos quantas pessoas, né? Quantas pessoas tomaram esse refrigerante e foram nessa onda publicitária. O apóstolo Paulo, ele não viveu no tempo das propagandas, nós todos sabemos disso, não viveu no tempo, na era do marketing, na era dessa propaganda feroz dos nossos tempos, do século XX e século XXI, principalmente. Mas o tempo do apóstolo Paulo foi um tempo, meus irmãos, marcado pela disseminação de vários novos pensamentos a respeito de espiritualidade e fé. Era um momento ali que estava surgindo a corrente muito forte do gnosticismo, já tinha correntes de ateísmo, idolatria eu nem preciso falar, porque isso sempre existiu, mas o período do apóstolo Paulo foi um período extremamente perigoso em relação à visão de fora da igreja, que estava entrando na igreja, que estava contaminando a igreja, porque as visões dos novos pensamentos filosóficos daquele tempo estavam sorrateiramente entrando na igreja por um meio, meus irmãos, que nós, muitos séculos depois, viemos a aprender, que é o meio da repetição.
Esses pensamentos eram repetidos várias e várias e várias vezes. Essas doutrinas eram repetidas várias e várias e várias vezes, até o ponto de penetrarem nas igrejas como uma verdade absoluta, mudando a sã doutrina que o apóstolo Paulo havia ensinado, de acordo com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mudando toda a verdade do evangelho para uma mentira de homens, causando nas igrejas uma grande confusão doutrinária e, evidentemente, como resultado disso, uma grande confusão espiritual e também que tocava no ambiente da fé das comunidades daquele período. Ou seja, este era o modelo de propaganda daquele tempo. Repetir, repetir, repetir várias e várias doutrinas heréticas que chegavam ao ponto, então, de mudar vários pensamentos na própria igreja cristã. No século passado, por exemplo, o regime nazista se utilizou muito bem desta forma ardilosa, desse instrumento ardiloso de incutir na cabeça das pessoas uma mentira que se transforma numa verdade. Por exemplo, o ministro da propaganda de Hitler, o Joseph Goebbels, ele cunhou uma frase que dizia o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Isso hoje, meus irmãos, nós vemos, já no período do nazismo, nós vimos o que aconteceu com os alemães, e hoje, mais do que nunca, vemos que isso é uma verdade, é algo absoluto, não é relativo, não é absoluto. Uma mentira contada 1000 vezes, ela acaba por se tornar uma verdade entre nós. Nós vivemos, meus irmãos, a era do bombardeio mental. Carros, roupas, comida, tudo é massificado, meus irmãos, de tal forma que parece que aquilo ali que está sendo propagado nos faz falta. Né? Você olha lá a propaganda daquele carrão parando na beirada da praia e sai aquele ator de dentro do carro, aquele homem bonito, né, bem tratado, e aí eu olho para aquele homem e me sinto como ele, né? Não, eu preciso ter aquele carro, porque aquele carro ali vai fazer toda a diferença na minha vida. Imagina eu chegando numa praia com aquele carro ali, que maravilha, né? Todos vão ficar olhando para o carro. E da mesma forma, muitas outras coisas que, assim, hoje aos nossos olhos, aos olhos cristãos, são tão banais, né? Por exemplo, cerveja, meus irmãos, que coisa horrível, um troço ruim, mas a propaganda é tão maciça, a propaganda é tão repetida, a propaganda é tão batida na tecla de que não, agora é o puro malte, agora é o malte pilsen, agora que você acha até que cerveja virou mel, né? E para alguns de fato vira mel mesmo, né? Então, assim, a propaganda ela é tão nociva, meus irmãos, não só na vida de um cristão, mas na vida de toda uma sociedade. Acabou que a mente do homem se tornou um porto seguro para o marketing. Pesquisas, meus irmãos, são gastos milhões de dólares por ano por grandes empresas que contratam grandes laboratórios ou grandes cientistas para fazerem pesquisas com a mente humana. Pesquisa, quantos livros você tem visto sair por aí no mercado falando de mindset, falando de mente, falando, olha, você tem que agir dessa forma, deste outro, que você vai se tornar um milionário, que vai ser assim, vai ser assado, e você compra, você consome e você continua pobre. Não muda em nada. Por quê? Porque é tudo uma mentira, é tudo uma propaganda enganosa, querendo nos transformar naqueles atores, naqueles vetores tão bonitos que aparecem na propaganda. A nossa mente acabou se tornando um porto seguro de todas as empresas, de todas as grandes empresas de marketing. Meus irmãos, toda propaganda, e vocês vão entender já já porque eu estou falando de propaganda, toda propaganda tem a função de ludibriar a mente do consumidor. Toda propaganda tem por trás, não é o seu bem-estar, toda propaganda tem por trás o ganhar dinheiro. Tem por trás o ter o lucro. Toda propaganda busca venda, toda propaganda busca melhorar a sua venda. A preocupação do apóstolo Paulo com os filipenses naquele período não era essa propaganda que nós conhecemos hoje. Mas a preocupação do apóstolo Paulo com os filipenses era exatamente essa, meus irmãos, que eles estivessem preparados espiritualmente contra todo tipo de pensamento contrário à sã doutrina. O apóstolo Paulo, ele era sim um homem que ensinava, ele era um homem que exortava, ele era um homem que corrigia os rumos de
de praticamente todas as igrejas para as quais ele escreveu cartas, mas o apóstolo Paulo, ele era um homem também que ele sabia exatamente treinar o povo. O apóstolo Paulo era um grande treinador. As suas palavras são palavras de incentivo, de correção, de exortação, mas também são palavras de treinamento. Depois dele trazer todo um conteúdo para a igreja da cidade de Filipos, ele vai caminhando para o fim, então ele chega lá, já quase no fim do texto, ele fala, olha, finalmente, diante de tudo isso que eu falei, vocês não podem esquecer de uma coisa, que tudo que é externo, tudo que está fora do contexto da sã doutrina não pode de forma alguma fazer parte dos seus pensamentos, não pode fazer parte dos seus corações. Há uma frase hoje, e alguns autores cristãos têm até utilizado ela para escrever, para serem títulos de alguns livros. Há uma frase que diz que nós somos o que consumimos. E isso é uma verdade, meus irmãos. Nós somos aquilo que consumimos. Portanto, lá, no período do apóstolo Paulo, essa era uma grande preocupação. Qual é a nossa preocupação hoje, tendo em vista tudo que nós estamos passando nesses últimos 3 meses? A preocupação é exatamente a mesma que o apóstolo Paulo teve com os filipenses. Não nos deixarmos enveredar por tudo que nós estamos vendo à nossa volta. Porque tudo que nós estamos vendo à nossa volta, meus irmãos, é apenas algo passageiro. Todo medo que nos foi imposto, todo terror que foi trabalhado na nossa mente, né? Nós olhamos hoje para o vírus, para o Covid, parece que ele é um leão pronto a nos devorar. Tamanho é o pavor que nós tomamos desse vírus, enfim, dessa doença, não sem razão, mas também não com tanta razão assim, não com tanta preocupação conforme foi propagado, né? Parece que toda a nossa rua já morreu com Covid, parece que sobrou só nós, parece um terror que foi imposto de uma forma maciça, massificante, aproveitando-se das regras de marketing para incutir, para colocar na cabeça do povo que nós estávamos prestes a morrer. Não só isso. E aí eu falo agora, evidentemente, para nós cristãos. O que você tem feito durante esses 3 meses na sua casa? O que você tem visto? O que você tem permitido os seus olhos enxergarem, verem? O que tem penetrado na sua alma? O que tem entrado no seu coração? Qual tem sido a sua agenda nesses últimos 3 meses? Qual será a sua agenda nos próximos dias? Porque pode ser que você já comece daqui a alguns dias a trabalhar novamente. Qual foi a tua agenda durante todo esse período do ápice, né, do pico, segundo a grande mídia, desta epidemia, desta pandemia mundial? O apóstolo Paulo, então, após apresentar a doutrina, ele caminha para o final da sua carta, concluindo que os filipenses precisavam de uma coisa, meus irmãos, terem firmeza em seus pensamentos. E quantos foram aqueles que nesse período de quarentena tiveram esta firmeza dos seus pensamentos quebrada, tiveram a firmeza dos seus pensamentos cortada, ou muitas vezes não suportaram a pressão de estarem trancafiados dentro de casa, quase ao ponto de enlouquecer, porque queriam sair e não podiam, e ao mesmo tempo vinha todo o medo de contrair o vírus, e ao mesmo tempo vinha o medo de contrair e morrer, e ao mesmo tempo vinha o medo de familiares contraírem e morrerem, e tudo isso sendo jogado de forma maciça na nossa mente. Quantos cristãos, meus irmãos, passaram verdadeiros momentos de filme de terror dentro das suas casas, apavorados com essa situação, alguns inclusive já imaginando que já era o final, né, do apocalipse, que a qualquer momento Jesus ia voltar, e que, enfim, todo um desespero. E é exatamente isso, nesse ponto, que o apóstolo Paulo toca. Se nós não tivermos pensamentos firmes, alicerçados na sã doutrina, nós, meus irmãos, enlouqueceremos. E vou dizer por quê. Porque o mundo enlouqueceu de vez.
O mundo enlouqueceu de vez. Se vocês hoje perguntassem, me dessem em minhas mãos uma camisa de força e perguntassem, você colocaria uma camisa de força em quem? Eu colocaria em todo mundo. O mundo enlouqueceu, meus irmãos. Simplesmente hoje, nós não conseguimos mais observar aquelas regras básicas de ética, de moralidade, de diligência com o próximo, de cuidado. Nós não conseguimos mais enxergar isso no mundo, meus irmãos. O mundo se tornou e está caminhando para o caos completo. Sociedades estão vivendo não só a pandemia, mas estão vivendo guerras dentro do seu país. É engraçado, essa semana picharam, né, a estátua do Winston Churchill lá na Inglaterra. Um dos homens responsáveis pela derrota dos nazistas, aqueles que se dizem antifascistas, foram lá pichar a estátua do cara que derrotou o fascismo. Meus irmãos, o mundo enlouqueceu. Enlouqueceu de vez. E nós não podemos participar dessa loucura. Nós não podemos ser, irmãos, pessoas que vão fazer parte e aliança com toda esta loucura. Deixem eles morrerem nas suas loucuras. Que para eles o evangelho seja a nossa loucura. Mas nós precisamos, neste momento, ter as nossas mentes sãs para suportar, meus irmãos, isso é só o início, para suportar tudo aquilo que virá do mundo em relação à igreja. O mundo fala sobre perseguição a muçulmanos, o mundo já falou sobre perseguição a budistas, o mundo fala sobre perseguição às religiões afro, de cultura africana, o mundo fala de perseguição aos espíritas, o mundo fala de perseguição a tantas e tantas e tantas religiões, mas existem duas religiões que o mundo não fala sobre perseguição e são as religiões mais perseguidas no mundo hoje, o judaísmo e o cristianismo. Toda manifestação tem uma bandeira contra Israel. Toda manifestação que nós encontramos hoje no mundo todo, tem sempre uma bandeira de Israel sendo queimada. Ou toda manifestação tem sempre um símbolo do cristianismo sendo vilipendiado, sendo queimado, sendo quebrado. E ninguém na mídia, na grande mídia, fala absolutamente nada a respeito disso. Ainda ontem eu recebi um vídeo de perseguição do governo chinês às igrejas na China, derrubando cruzes de cima do alto das igrejas. Em cada igreja chinesa autorizada para estar ali presente, tem uma câmera dentro da igreja. As Bíblias são traduzidas para o mandarim com palavras e colocações diferentes que estejam de acordo com o regime chinês. E absolutamente ninguém fala disso. Ninguém fala de quantos e quantos cristãos são mortos na Índia todos os dias. Ninguém fala absolutamente nada sobre quantos cristãos são mortos no Oriente Médio todos os dias. Mas quando um muçulmano é morto na Inglaterra, todo mundo fala. Não que ele devesse ser morto, evidentemente que não, mas todo mundo fala. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo falar para vocês nesta noite a respeito disso é que a nossa mente está envolvida nisso tudo. Os nossos pensamentos estão envoltos em toda esta obra maligna do mundo e nós devemos tomar cuidado, principalmente agora, que a nossa agenda ela está completamente rompida, porque o que fazíamos antes deixamos de fazer e agora nós temos que criar novas coisas para serem feitas no nosso dia a dia, porque senão nós nos entregamos a redes sociais, nos entregamos a TVs, nos entregamos a outras coisas que trazem para nós a cada dia pensamentos que não condizem com a sã doutrina do Senhor Jesus. E essa firmeza que o apóstolo Paulo pede aos filipenses em seus pensamentos, essa firmeza, na verdade, ela deve estar alicerçada a estas virtudes que ele listou para nós aqui, que não passam, meus irmãos, de outros frutos do Espírito Santo. Pois verdade, respeito, justiça, pureza,
amor, boa fama. São frutos espirituais. São virtudes espirituais que, ao longo de uma caminhada de fé, ao longo de uma caminhada cristã, nós vamos adquirindo pela obra do Espírito Santo. Elas vão sendo incluídas na nossa espiritualidade por obra da fé e por obra da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, quando cultivamos intimidade com Deus, essas virtudes elas vão surgindo naturalmente na nossa vida, porque o Espírito vai trabalhando estas virtudes na nossa vida. Mas não basta que nós conheçamos estas virtudes, nós precisamos, meus irmãos, agir dentro destas virtudes. E quando nós agimos dentro destas virtudes, neste mundo que enlouqueceu, definitivamente, nós então nos tornamos inimigos dessa sociedade que está aí. Essas virtudes, portanto, meus irmãos, devem ocupar as nossas mentes, pois sem elas o ideal cristão não pode se concretizar em nossas vidas. Um comentarista chamado Robertson, ele falava o seguinte a respeito destas virtudes aqui do versículo 8. Elas são pertinentes agora, quando tanta imundícia é exposta perante o mundo, em livros, revistas e filmes, sob o nome de realismo, a fossa mesma das piores iniquidades. O mundo vive numa fossa, meus irmãos, numa fossa que cheira mal. O mundo, ele já morreu, ele está podre. E a quarentena, ela nos expôs a vários perigos proporcionados por essa fossa, proporcionados por este mundo. Então, o que o apóstolo Paulo, então, diz para os filipenses, que serve, evidentemente, de exemplo para cada um de nós. Ele vai, então, exortar os irmãos para que eles vivam pensando em algumas virtudes, eles vivam andando com o seu coração fincado, estabelecido, atento a algumas virtudes espirituais, virtudes estas, então, que ele elenca aqui, ele vai elencar 6 virtudes. A primeira virtude que ele vai dizer aqui, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. O apóstolo Paulo, então, vai dizer para esses irmãos que tudo aquilo que é verdadeiro deve estar na mente deles. E o que é verdadeiro, meus irmãos? Por exemplo, Deus é a norma de toda verdade. Então, o que deve estar na nossa mente o tempo todo? Deus. Bem como ele é o padrão e ele é a fonte originária de toda verdade. A nossa mente, para estar alicerçada em Deus, ela deve estar pensando nele 24 horas por dia, porque nós somos servos do Senhor. E tudo que nós fazemos, meus irmãos, em nossa vida é para a excelência, para a obra de Deus. Tudo que nós realizamos desde o seu trabalho, lá onde você trabalha, você realiza o seu trabalho para a glória de Deus, porque aquilo ali é uma dádiva que Ele colocou em suas mãos, para que dali você tenha o fruto do seu sustento mensal. Isso é uma bênção de Deus. E como bênção de Deus, você deve realizar o seu trabalho com excelência para glorificar e louvar o nome do Senhor. Então, tudo que é verdadeiro. O que é tudo que é verdadeiro? Deus, por exemplo, ele é a verdade nas nossas vidas. No Novo Testamento, por exemplo, a palavra verdade, ela é sinônimo de evangelho. Ou seja, o que é o evangelho, senão a verdade revelada em Cristo, que é também a verdade personificada. Jesus não nos revelou somente a palavra, somente a verdade, mas ele era a verdade personificada. Pois ele mesmo vai dizer lá em João capítulo 14, versículo 6, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus era a verdade personificada. Jesus trouxe a verdade de Deus para nós. Jesus era a própria verdade. O que pode ser uma outra verdade, meus irmãos? Tudo que concorda com a natureza de Deus na pessoa de Cristo é verdade. Tudo aquilo que corrobora para o reino de Deus na pessoa e na obra de Cristo é verdade para as nossas vidas. O que não se assemelha, por exemplo, à natureza de Deus é falso. Tudo aquilo que contraria as verdades da palavra é falso, é hipócrita, é mentiroso. Não é, portanto, a verdade que nós devemos andar. E estou falando disso porque hoje, neste mundo
pós-moderno, e alguns autores, inclusive, já estão dizendo que estamos vivendo o início de um mundo pós-cristão. Olha o perigo disso, meus irmãos. O início de uma sociedade pós-cristã. Isso é algo que nós devemos pensar, meus irmãos, e devemos, de fato, raciocinar a respeito disso. Tudo que não se assemelha a Deus, ou à natureza criadora de Deus, tudo que não se assemelha aos atributos de Deus, é falso, não é verdadeiro. Então o cristão, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, o cristão ele deve se empenhar naquilo tudo que é verdadeiro. Meus irmãos, quanta falsidade e mentira nós temos visto neste mundo. Quantas coisas que hoje são ditas e amanhã simplesmente volta-se atrás, né? Nós temos aí um exemplo dos nossos tempos, né? Em março, a OMS dizia que a quarentena era algo necessário para todas as nações. Agora, semana retrasada, a secretária da OMS veio a público dizer que não foi isso que a OMS disse. A OMS, há um mês atrás, através de uma revista inglesa chamada Lancet, que, aliás, é a primeira revista de medicina lançada na história da humanidade. Lá em 1800 e alguma coisa ela foi lançada, essa revista. É a revista mais respeitada no meio científico em relação à medicina. A OMS mandou ela fazer uma pesquisa, ela fez uma pesquisa que a cloroquina não era boa. E agora essa pesquisa caiu por terra, agora a cloroquina serve. Meus irmãos, quantas mentiras o mundo conta, quantas falsidades são postas diante de nós. Portanto, nós devemos andar e observar tudo aquilo que é verdade. O que é verdade, meus irmãos, para nós, de forma absoluta. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o verbo vivo de Deus. A verdade é Jesus personificado aqui, como a verdade andou entre nós, como a verdade, e ele é a verdade para nós. A verdade é tudo aquilo que está na natureza, nos atributos, no caráter de Deus, tudo aquilo que flui de Deus para nós é a verdade. E é isso que a nossa mente deve pensar a todo momento e todos os dias. Segunda virtude que o apóstolo Paulo lança aqui para os filipenses é que eles também andem de forma respeitável, tudo que é respeitável. E o que é uma coisa respeitável, meus irmãos? É uma coisa honrosa, é uma coisa reverenciável, é uma coisa venerável. Esse é o real significado em grego desta palavra respeitável. Respeitável, portanto, são virtudes requeridas de todos os crentes. Nós devemos exibir uma dignidade diária que é derivada de nossa salvação moral. Nós somos pessoas dignas, porque habita em nós o espírito da dignidade, porque habita em nós o espírito da salvação, porque habita em nós, meus irmãos, o espírito que respeita, o espírito que não mete o pé na porta e entra na sua casa, ele bate a porta. E se você o convidar, ele entra, porque ele respeita. Nós, então, servimos a um Deus que respeita. Ele respeita os seus servos, ele respeita toda a sua obra criadora. Portanto, o apóstolo Paulo diz, pense naquilo que é respeitável, pense naquilo que é honroso, pense naquilo que é digno. E o cristão, ele é uma pessoa respeitável, porque Jesus era uma pessoa respeitável. Jesus era um homem que respeitava a todos, desde o maior até o menor. Ele deu honra até a César. Dai a César o que é de César. O que é isso, se não honrar ao imperador romano, se não dizer, olha, isso aqui não é dele, então o que é dele, o que é de Deus é de Deus. E Jesus, nessa palavra, ele acaba por honrar a César, porque Jesus era um homem respeitável. Mas o desrespeito, hoje em dia, meus irmãos, é a arma do ímpio, que acha que vai ganhar se falar mais alto. E nós temos enfrentado muito isso, né? Quantos são os embates que eu vejo aí nas redes sociais de pessoas que querem ganhar no grito, querem ganhar com xingamento, porque são pessoas que não conhecem o caráter respeitoso cristão, são pessoas que não pensam de forma respeitosa, como o apóstolo Paulo, então, instrui os filipenses a pensar. Ele vai dizer também, olha, finalmente, irmãos, tudo que é também justo. Aquilo que é justo também deve habitar
o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento. E o que é algo justo? É aquilo que é satisfatório em todas as nossas obrigações com Deus, com nossos semelhantes e para conosco mesmos. Tudo aquilo, então, meus irmãos, que satisfaz a nossa obediência a Deus, que satisfaz a nossa responsabilidade, a nossa comunhão, a nossa amizade, o nosso amor com os nossos semelhantes e respeita também a nós mesmos como cristãos, isso é o que podemos chamar de justo. E é isso, é esse justo, é lá no grego koiné, que é o grego coloquial, é o grego do povo. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Devemos, portanto, ser retos, porque Deus, meus irmãos, nos comunicou toda a sua retidão através do seu Espírito de graça. Deus comunicou ao seu povo que ele é um Deus reto. E, portanto, o seu povo também deve ser um povo reto. Um povo que cumpre as suas obrigações com ele, com graça, com amor, com cuidado, mas um povo também que cuida uns dos outros, demonstrando aí o espírito de comunhão santa, o espírito de comunhão no corpo, o espírito de comunhão da comunidade cristã, e também nós devemos cuidar de nós mesmos, porque nós podemos ser injustos com nós mesmos, meus irmãos. E o cristão, ele deve agir como um justo consigo mesmo. Devemos, portanto, ser justos, porque é a justiça de Deus. Ela foi revelada a nós pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, meus irmãos, foi feita a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Mas hoje em dia, quando olhamos para o mundo, nós vamos nos agarrar novamente a Paulo em Romanos capítulo 3. Está difícil achar um justo sequer na face da terra. Está difícil porque o que nós vemos à nossa volta hoje, meus irmãos, é uma gama de injustiças que muitas vezes, nos causa espanto, nos causa até mesmo ira e indignação. Mas nós não podemos nos deixar levar por esta onda de injustiça. Não podemos, meus irmãos, como alguns salmos vão dizer, não podemos nos aliar com o homem mau. Não podemos concordar com a prática do homem mau. Não podemos corroborar com as injustiças. Não podemos corroborar com as corrupções que este mundo propaga. Nós não podemos, independente, meus irmãos, do nosso viés, nós não podemos, porque o nosso viés principal é o cristão, não é o ideológico nem o político. E isso aí é secundário. Aliás, isso aí é até terciário. Na verdade, o que importa é o nosso viés cristão. E como cristãos, nós somos justos. Diante de Deus, diante do nosso semelhante, somos justos em nós mesmos. Mas ele vai dizer também que os irmãos deveriam ser puros. Ele vai dizer tudo o que é puro. Tudo não só que é justo, mas tudo também que é puro. Ou seja, tudo que foi consagrado a Deus e não está maculado pelo pecado é o que nós chamamos de puro. Coração puro, pensamentos puros, palavras e ações puras, provenientes de uma alma pura. Por que, meus irmãos? Porque o apóstolo Paulo exorta os filipenses a andarem pensando na pureza. Porque nós, meus irmãos, fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, que fez expiação por cada um de nós, por cada um dos nossos pecados. Os nossos pecados foram expiados e perdoados na cruz do Calvário. E é por isso que nós devemos ser pessoas puras, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Cristo, ele transmitiu a cada um de nós a sua pureza. Ele transmitiu a cada um de nós a sua santidade. E ele trabalha diariamente, através do seu Espírito, ele trabalha na nossa santidade, ele trabalha na nossa pureza. Então Deus nos conduz todos os dias à pureza. Então o apóstolo Paulo diz, vocês precisam pensar de forma pura. E olha que naquele tempo nem tinha televisão, redes sociais, outdoors imorais espalhados por Filipos, não tinha nada disso. E o apóstolo Paulo já falava, existia prostituição, evidentemente, mas o apóstolo Paulo já falava nesse pensamento puro, de não deixar que os nossos olhos olhem para a impureza de alguém e sejam contaminados por esse pecado. A pureza, então, meus irmãos, definitivamente, ela
ela não é a marca deste mundo. Vivemos no mundo pedófilo, vivemos no mundo prostituto, vivemos no mundo erótico, vivemos no mundo onde existe toda forma de hedonismo, de narcisismo, de todos os ismos estão distribuídos pelo mundo. As pessoas não têm mais pudor, as pessoas não têm mais a essência de moralidade, as pessoas estão cegas, elas foram corrompidas por um espírito de prostituição, por um espírito de libido, por um espírito de lascívia que tem contaminado a tudo e a todos, e hoje é muito normal uma exposição com homens nus para crianças irem lá assistir. Hoje as emissoras de TV já estão dizendo que pedofilia não é crime, pedofilia é uma doença. Daqui a pouco, meus irmãos, o estupro também vai entrar nessa onda. E não, isso é uma doença, o estuprador ele é um doente. E nós, como cristãos, não podemos aceitar isso. Fazer o quê? Brigar contra a sociedade? Evidentemente que não. Mas essas heresias não podem entrar no corpo de Cristo e serem consideradas coisas normais. Ah, vivemos num século que tudo isso é normal. Não, não é normal. E não pode ser normal para pessoas puras. Não pode ser normal para os crentes que são puros. Não pode ser normal para uma igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, que foi purificada pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso para nós não é de forma nenhuma normal. Quinta e penúltima virtude, tudo que é amável, ou seja, os nossos pensamentos devem nutrir tudo aquilo que é amável, ou seja, tudo que é digno de amor, que deve nos atrair devido à sua beleza de caráter. Nós amamos a Deus porque o caráter de Deus nos atrai. Nós amamos a Deus porque os atributos de Deus nos atraem. Nós amamos ao Senhor porque a misericórdia, a bondade, a fidelidade, a sua aliança, o seu sustento, o seu cuidado, isso nos atrai. O seu Espírito nos atrai para perto deste amor sem igual. E por isso nós nos identificamos com o amor dele, porque somos feitura da sua imagem, da sua semelhança. E o amor de Deus habitando em nós nos faz também pessoas que amam a beleza do nosso Senhor, como vai dizer o apóstolo João, Deus é o amor. Deus ele é o grande arquiteto da bondade, meus irmãos, que ele vai comunicar à sua igreja a beleza do seu amor. E por isso que nós pensamos no que é amável. Nós pensamos naquilo que é bom. Nós pensamos sempre de forma a sustentar em nossos corações o amor, não só pelo nosso Deus, mas o amor também pelo homem, o amor também pela humanidade, o amor também pelo serviço ao Senhor, o amor pela obra do Senhor. E o ápice do seu amor está em Cristo, que foi dado a nós, como dizia Billy Graham, Jesus, a morte de Jesus nos salvou. Cristo foi dado a nós em morte para nos salvar e foi ressuscitado ao terceiro dia para transformar todo o nosso coração, para comunicar a nós o seu Espírito e mudar o nosso pensamento, mudar a nossa alma, mudar o nosso coração. A morte do Filho de Deus nos salvou e é uma morte que é o ápice do seu amor pelo seu povo. E nós somos participantes deste amor. Por isso que tudo aquilo que é amável deve fazer parte do nosso pensamento, deve fazer parte da nossa alma. Essa obra de Cristo, meus irmãos, ela comunica através do Espírito a cada um de nós, portanto, o amor do Pai. E nos faz atraídos cada dia pela magnitude deste amor tão grande que nos conduz, portanto, a pensamentos amáveis. Num contraponto, o que podemos dizer deste mundo? O amor do mundo, meus irmãos, é ao pecado. O mundo ama o pecado. Já ouviram um slogan que não é nem tão novo assim, que não se preocupe, porque existe toda forma de amor. É um slogan até de uma novela para jovens aí da TV, né? Toda forma de amor. Esse é o amor falso que o mundo conhece. E muitos cristãos, infelizmente, se embrenham por esse caminho. Não, você não ama, o importante é você amar.
Mas não é esse amor que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando do amor puro, do amor de Deus, do amor que não contraria a sã doutrina. E por último, o apóstolo Paulo vai nos apresentar a última virtude, que nós devemos pensar em tudo aquilo que é de boa fama. E o que é aquilo que é de boa fama? São coisas que nos soam bem, aquilo que é louvado com palavras, atrativo, digno de louvor. Devemos buscar essas coisas que causam boa reputação na presença dos homens. Jesus, por exemplo, buscava tudo que exaltasse o reino de Deus. Tudo que Jesus fazia era para o benefício do reino de Deus. Ou seja, Jesus sempre buscava coisas que eram de boa fama. Boa fama no sentido mundano? Não. Boa fama no sentido bíblico. E o que é a boa fama no sentido bíblico? É fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor, é fazer tudo debaixo da obediência da sua palavra, é fazer tudo de acordo com a sã doutrina. Isso é pensamentos de boa fama. Mas o mundo, meus irmãos, o mundo está tão cego que ele não reconhece mais o que significa boa fama. Boa fama é o traficante, boa fama é a cantora funk, boa fama é o cara, é o sertanejo que faz uma live e bebe lá 10 garrafas de Johnny Walker. Boa fama é isso para eles, mas boa fama para nós é tudo aquilo que nós extraímos da palavra de Deus como agradável, porque tudo na palavra é agradável, mas que extraímos da palavra de Deus e pensamos no nosso dia a dia. Concluindo, de fato, a quarentena, meus irmãos, se tornou para nós uma grande armadilha. E graças a Deus parece que estamos caminhando para o fim. Porque muitos buscaram a Cristo nessa quarentena, mas muitos também se perderam. Muitos também pararam de ler a Bíblia, muitos pararam de orar, muitos abandonaram a sua fé, muitos hoje estão apostatando da sua fé. Eu já havia falado isso em algumas semanas atrás aos irmãos. Tudo isso que o apóstolo Paulo disse, ele vai terminar aqui o versículo 8 dizendo: se há alguma virtude em tudo isso, se existe algum louvor em tudo isso, seja, portanto, que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, só existe uma palavra que liberta. É a palavra do Senhor. Só existe uma palavra que é verdade para as nossas vidas, é a palavra do Senhor. Só existe uma verdade para nós, e o nome desta verdade é Bíblia Sagrada. O que está ali é a nossa regra de fé. O que está ali é a nossa doutrina diária. O que está ali são os ensinamentos de Deus para nós, para não sermos apanhados em pensamentos que não estão de acordo com a sã doutrina. Que Deus, Ele nos ajude, que Deus comunique a nós através do seu Espírito esta obrigação, meus irmãos. Não quero soar pesado, mas é uma obrigação nossa nutrir pensamentos virtuosos, pensamentos do Espírito, não deixar que, de fato, os nossos olhos sejam portas ou janelas de entrada para todo o mal. Que nós venhamos a conseguir, pelo menos, equilibrar, né, as quantidades de notícias ou de visualizações ruins que nós temos durante o dia, com a quantidade de frescor, leveza e amor da palavra de Deus que entra no nosso coração, nos tornando pessoas alicerçadas, equilibradas, e que não permitimos que os nossos pensamentos venham a se desviar do caminho da sã doutrina do Senhor. Curve as suas cabeças, eu quero orar. Pai, louvamos o teu nome, agradecemos ao Senhor mais uma vez, e pedimos a ti, Pai, que nesses dias difíceis, que a tua palavra, ela encontre abrigo, morada em nosso coração, para que as tuas virtudes santas, sejam, Senhor, sejam exercidas, sejam acionadas, sejam cumpridas, sejam pensadas por cada um de nós. Guarda, Pai, a tua igreja, ajuda-nos a guardarmos os nossos corações, comunica a nós a riqueza e a verdade da tua palavra, iluminando, Senhor,
os olhos, iluminando os olhos da nossa alma. O que nós te pedimos nesta noite, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.